Professor, nós temos mais algumas perguntas aqui, eu vou fazer algumas outras aqui, tá? Como é feito o diagnóstico do TDAH em adulto? Uhum. No adulto, nós precisamos encaminhar ele para uma avaliação neuropsicológica, né? Onde ele vai passar por uma série de entrevistas. Então, nós vamos ter aquela entrevista inicial. Logo depois, nós vamos buscar histórico de vida dele, né? Entendendo como que está sendo esse funcionamento. E depois, se a gente entrar na hipótese diagnóstica, se realmente estiver encaminhando ali, né, para um diagnóstico, nós vamos passar uma bateria de testes de neuropsicológicos para a gente ver como está o funcionamento cognitivo daquela pessoa, daquele adulto. Mas para isso, nós precisamos com que ele tenha sinais e sintomas antes dos 12 anos. Porque se isso não acontecer, infelizmente, nós não vamos ter esse diagnóstico, ou felizmente, né? Depender do caso. Mas nós poderemos ter outros dados também, outras informações para outros diagnósticos, né? Então, primeiro é uma entrevista inicial, depois é uma aplicação de baterias de testes neuropsicológicos e comportamentais também, e logo depois nós temos ali alguns dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, tanto dos processos cognitivos e também comportamentais daquela pessoa, e aí a gente levanta ali uma hipótese ou até mesmo dar um diagnóstico, porque nós temos esse estigma, né? Que o psicólogo não pode dar diagnóstico, Pode e ser. nós podemos sim estar no nosso conselho, nós somos respaldados e nós somos profissionais da saúde, então nós conseguimos sim dar um diagnóstico. A gente só precisa de dados, instrumento e conhecimento o suficiente para que a gente consiga dar aquele diagnóstico de forma fidedigna. Então, O que o professor ensinou aqui foi o passo a passo da avaliação neuropsicológica. Quando a gente fala em avaliação, às vezes o paciente chega pra gente e fala assim, eu fui encaminhado para fazer um teste com vocês aí, neuropsicológico. Não, não é um teste, tá, gente? São vários testes, porque a gente vai analisar toda a cognição daquele paciente. Nós vamos a pensar em processos cognitivos, processos emocionais, processos sociais e comportamentais. Olha a complexidade de uma avaliação. Ela dura em torno aí de 6 a 12 sessões ou mais. Então, depende muito do paciente em si, de como que esse paciente vai responder à testagem. Tem paciente, por exemplo, que você aplica os testes de atenção, e aí não fica muito claro para você. Então, você tem que aplicar mais de um teste de atenção para aquele paciente, e assim de todas as outras funções. Imagina, para cada testagem é 50 minutos, né? É 50 minutos que você vai fazer. Então, você tem que levantar essa bateria de testes. Você vai avaliar inteligência, atenção, memória, planejamento, impulsividade, a vida social, emocional, teste de personalidade. Então, olha, é muito complexo, é é muito complexo. Então, não é um teste. E aí a gente fala assim, a avaliação é cara. Gente, não é baratinho não, tá? A avaliação, ela tem um valor caro para quem paga, barato para quem recebe. exato. Os instrumentos são É muito porque os caros. instrumentos são muito caros, e aí se a gente pensar que a gente, como profissional, ganha por hora, Uhum. então isso fica muito mais dispendioso. Porque olha só, se uma paciente demanda aí 12 sessões de 50 minutos, e eu ganho por hora, e essas 12 sessões de 50 minutos, depois eu tenho que fazer a correção desses testes, depois eu tenho que fazer análise clínica, depois eu tenho que jogar em um laudo, eu tenho que fazer os gráficos. Isso se transforma em 36 horas de trabalho, no mínimo. Se eu tenho ainda, sem avaliação de criança, eu tenho que me deslocar, ir para a escola, fazer 2, 3 visitas, visita domiciliar também, porque eu preciso conhecer o ambiente dessa criança. Agora, você imagina, aí as pessoas têm maneiras de se cobrar porque não tem uma maneira correta, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem pessoas que cobram por sessão, e eu não cobro, eu cobro por a avaliação como um todo, independente de quantidade de sessão, de visitas ou de tempo que vai durar. Eu cobro aquele valor X da avaliação, Uhum. porque é um serviço, Uhum. não é sessões. É um trabalho separado da terapia. Exato. E isso é interessante, né? Porque muitas vezes os alunos, né, só querem chegar lá e fazer as aplicações de teste, mas não tem aquele olhar clínico. Exato. Então, nos protocolos, né, de alguns testes, tem a observação lá para como você observou comportamentalmente aquele paciente, como é que ele se comportou diante daquela demanda, o que que ele falou, o que que ele expressou, como que ele estava naquela cadeira. Então, a gente tem que estar atento a essas questões também. Não é simplesmente chegar lá, passar a instrução e faça aqui nesse papel. Não é simplesmente nisso. Você tem que ficar observando esse paciente, como é que ele está se comportando, para que você junte ali mais dados para sua questão clínica, né, para seus casos clínicos. Então, não é simplesmente chegar lá e fazer a aplicação de um teste. São vários testes. Além disso, você tem que ter um olhar clínico. E para ter um olhar clínico, você precisa ter conhecimento, você precisa buscar informações e entender não só de um transtorno específico, mas sim de todos os transtornos. E aí a gente entra numa polêmica, hein, Aham. professor? Porque hoje está se fazendo muita avaliação online, né? Tem muito teste hoje validado online, e que ok, eu até concordo, mas a gente perde demais com a análise clínica. Muita Demais, informação, perde infelizmente. Eu, muito. eu não aderi ainda, não Aham. aderi, porque eu não consigo fazer isso sem perceber. Olha, são dados tão importantes. Você vê ali, por exemplo, você está aplicando um teste no paciente de atenção e ele conseguiu executar perfeitamente. Mas olha só, o tanto de comportamento. Ele não parava de mexer a perna, ele ficava em dúvida, ele punha a mão na cabeça, ele coçava a cabeça, ele questionava. Tudo isso é dado para mim, porque na minha Exato. análise clínica tem que casar com o resultado. Exatamente. Afinal, vai ser um É uma compilado, né, de junção, questões é uma qualitativas e junção. quantitativas também. Quantitativas a gente vai falar ali dos dados mesmos, do Uhum. matemático, né, do quanto que ele estava na média ou não. E os qualitativos é o como que você estava observando esse paciente. Então vai ser a junção. Não dá para ser isolado. Se você não analisa o todo, você vai perder informações. E muitas vezes essa informação que você perdeu, que é esse balançar da perna, pode ser um fator muito, muito Muito. importante, significativo, que poderia mudar a sua hipótese ou o seu diagnóstico ali a partir da sua Exatamente, avaliação. exatamente. Aí eu vejo profissionais que deixa o paciente na sala, no teste, e vai pra fora conversar. Então, assim, gente, É uma irresponsabilidade, né? Mas vamos entrar em aí é questões onde eu falo, é éticas. difícil da gente entender e confiar no diagnóstico, né? Uhum. Então, assim, gente, quando vocês forem fazer, se propor a fazer qualquer tipo de atividade, isso eu tô falando pros profissionais, mas eu vou falar pro paciente também, né? Uhum. Você, profissional, só se habilite a fazer aquilo se você estiver disposto a passar pelo processo, que é o processo necessário. No teste mesmo, muitas vezes, fica até repetitivo, mas se você não seguir aquele manual certinho, o seu resultado não vai ser fidedigno. Exato. Então, não adianta você fazer, porque você já sabe como que aplica e você não seguir. Tem coisa que lá é repetitiva, que você tem que, às vezes você tem que pedir desculpa pro paciente. Eu sei que você já ouviu isso aqui, mas eu tenho que ler exatamente
exatamente como tá aqui, novamente pra você. Porque senão, gente, não adianta, o teste, ele foi validado daquela forma. É anos de pesquisa pra se fazer um teste daquele. E aí, se você não seguir aquilo, então não vai Isso. valer de nada. Não E vai sem valer de falar nada. que, às vezes, os profissionais, né, eles ficam muito ansiosos para fazer intervenções. E na hora da aplicação de teste, não é hora de intervenção. Jamais façam isso. É uma avaliação. Então, se ele tá perguntando, ixi, eu errei. Nas instruções estavam. Faça como você gostaria de fazer. Uhum. Como Pronto. você entendeu. Como Faça você como você entendeu. entendeu. Deixa aberto ali, faça perguntas mais abertas. Não direcione. É, Fala, pode apagar. Ou não, faça um círculo. Como na não, instrução. até porque se Não. você faz isso, você não leu o manual. Vai alterar ali O as questões, o resultado resultado total. vai ter Não jeito. pode. Há uma expressão que você faz diferente quando ele se comporta diante de um A erro. cara de paisagem tem que prevalecer, gente. Pode É isso. modificar. Nesse momento, sim. E assim, para o paciente, busque um bom profissional, busque um profissional que tenha referências, que seja fidedigno mesmo o trabalho dele, que as pessoas estão encaminhando, porque tem muito profissional na área, eu vejo muitos profissionais de excelência, Goiânia é um celeiro de bons profissionais, mas existem muitos profissionais que estão realmente aquém, que não estão conseguindo fazer de forma correta. E muitas vezes eu não acho que é maldade do profissional, não. Eu acho que ele precisa de mais instrução. Então, se você está inseguro como profissional, está inseguro, busque se especializar, busque supervisão, porque a supervisão, gente, nas duas pós-graduações que eu fiz, em TCC e em neuropsicologia, eu aprendi muito mais na supervisão do que na pós. Uhum. Muito mais. Então, assim, entenda, a nossa pós-graduação, ela vem com esse diferencial de dar manejo clínico para vocês, de dar atendimento. Vocês vão atender o paciente e trazer para supervisão. O como se faz o atendimento, vocês vão ter acesso. Então, vocês vão se sair muito mais seguro da pós-graduação, sem sombra de dúvida. E com carteira de paciente, né? Porque os pacientes vão surgindo durante o processo e Exato. você já sai com o paciente. Por mais que hoje nós estamos na era digital, né? E é muito bom pra gente espalhar conhecimento, psicoeducar pessoas para que elas tenham uma consciência da importância das questões psicológicas, né? Mas hoje nossa indicação, a maior indicação ainda é o boca a boca. É o nosso paciente conversando. Nossa, fui lá, gostei daquela psicóloga, vou indicar ela aqui, ó. Psicóloga, aqui, a minha, maravilhosa. Então, 100% sim, dos meus pacientes são são indicação. indicações. Ou de outro profissional, ou dos meus pacientes. Exatamente, por isso que é importante fazer um network também, né? Estar ali em Uhum. convívio com os profissionais. Então, para com esse negócio de ficar com intrigas entre Nós profissionais, não somos conversam. concorrentes. Não Nós é somos nesse lugar. parceiros, colegas. Exato, exatamente, porque isso é importante. E a outra questão, que é importante a gente falar também quando se trata de avaliação, né? Delimitar nichos. Qual é o público que você está querendo trabalhar? Não dá pra você pegar tudo. Eu tive uma fase da minha vida, né, na qual eu era recém-formado, então eu peguei todos. Mas é porque eu precisava ali Não, montar e a minha tudo grade. bem, É, é bom até pra você saber qual é o nicho real que você isso, quer trabalhar. exato. Porque eu saí da faculdade achando que eu ia trabalhar como sexóloga. Aham. Hoje eu trabalho com transtorno mental. Olha Então, só. gente, é o que eu amo fazer. É pra esse lugar. Mas aí nós vamos chegar, porque chega um determinado momento que você não consegue mais atender todo o público. Criança, adolescente e adulto. Por quê? São estudos diferentes. Por mais que você tenha uma visão de uma abordagem específica, as intervenções, o modo como você vai adaptar aquela atividade vão ser diferentes. E acaba que você precisa estudar aquele paciente. E aí você tá estudando infantil, você tá estudando adulto, você tá estudando não sei o quê, um monte de coisa. Você não afunila, né? Você não vai aprofundar em nada, você vai ficar sempre raso, você não vai conseguir aprofundar. Então eu acredito que vai gerar muito mais resultado se conseguir ali fechar um nicho. Qual é o transtorno específico que eu gosto de trabalhar, que eu consigo trabalhar, que eu tenho conhecimento, que eu vou me aprofundar. Tudo mais facilidade até. Qual que é as pessoas, qual você é criança, adolescente, adulto, idoso, enfim. Vai nesse caminho que vocês vão ter mais sucesso, porque a gente precisa continuar estudando. Uhum. Não tem como, a gente precisa estudar aquele Não vamos paciente longe, né, específico. gente? A medicina, na ortopedia. Eu sou ortopedista, mas hoje eu sou ortopedista de quê? De dedo, É. de ombro, de joelho. Tem cada parte ali. E por que que na psicologia a gente acha que é diferente? Exato. Então, Pra você se tornar referência, é uma coisa em específico que você vai direcionar todo o seu estudo pra aquilo. Exato. E isso vai gerar muito mais sucesso. Isso dizendo, óbvio, né, fazendo juízo de valor na minha trajetória. Então, quando isso aconteceu, eu tive muito mais resultados. Hoje não tenho nem o que reclamar e também não abro mão. Por mais que é trabalhoso, é difícil mesmo. Tem ali os seus prazeres, tem os seus resultados positivos e a gente precisa. Eu entendo a infância, né, voltando para as questões do neurodesenvolvimento, eu entendo a infância como um fator muito importante, porque essas crianças, elas vão crescer. Essas crianças, elas vão se relacionar com outras pessoas. Essas crianças vão ter um ambiente familiar, um ambiente na qual ela vai estar socializando. Se essa criança, ela está em sofrimento na infância e aí ela perpetuar durante sua vida ainda com sofrimento, ela vai deixar outras pessoas em sofrimento também. Sem falar que ela vai ter outras crianças para depois cuidar, né? Sim. E aí vai só uma onda ali Sim. de uma bola de neve de sofrimento. Então, a gente precisa ter esse olhar também mais de cuidado para a infância. Nós não precisamos seguir o mesmo comportamento na qual as pessoas antes seguiam com a gente. Nós Sim. podemos mudar, Não, evoluir. nós mudamos, E nós né? mudamos. Nós mudamos, as crianças são diferentes. Talvez naquela época, e se a gente parar pra pensar, em frustração, tinha mais facilidade de lidar com frustração naquela época, hoje não tem mesmo. Mudou, o comportamento mudou, a percepção mudou, porque tá tudo acessível. Antes você não tinha como se comparar. Você morava lá na roça, você não conhecia ninguém, né? Você só conhecia aquela realidade. Então como que você se frustra com aquilo? Se você sempre viveu aqui hoje, você conhece pessoas de todo o mundo, você vê estilo de vida de todo mundo, então você compara com tudo. Como que você não se frustra? Maria Luísa, vamos entrar no assunto polêmico. O que você acha da questão de exame médico para crianças que estão no espectro e TDAH? Como assim exame médico? Nem tô sabendo. Você nunca pegou? O que mais aparece, principalmente quem tá no transtorno do espectro autista. Os médicos, né, os neus ou os pediatras, passar exame para conseguir identificar ali alguma questão dos transtornos Entendi. psicológicos. Entendi. Exame voltado para tentar identificar transtornos. Olha só,
já tem um tempinho mesmo que isso acontece, né? Que eles estão estudando métodos de enxergar algumas coisas. Por exemplo, o TDAH, a gente pensando numa ressonância, a gente vê a atividade cerebral muito mais desenvolvida, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai chegar em algum lugar que vai complementar. Eu não acho que é determinante como nada é, né? Então, se o meu paciente, se eu analisar ele só pelo contexto escolar, por exemplo, pode ser que eu identifique um monte de transtorno. Ou se eu só analisar ele pelo contexto familiar. Mas não é uma junção, uma avaliação, ela é uma junção de vários olhares, né? Social, até religioso, se a gente parar para pensar. Então, assim, tem os testes que vão para cada área e tem a análise clínica também, pensando nos exames. Eu acho que em algum momento isso vai complementar muito. Eu acho que ainda está meio raso e a gente não tem que se apegar a isso. Mas a gente já pode ver algumas coisas. Por exemplo, na depressão. Se eu não fizer um exame hormonal no meu paciente, eu posso tratar ele de questões emocionais e ele tem uma questão de tireoide, por exemplo. Se tratar a tireoide, ele vai se recuperar da depressão e não era nada emocional, né, na vida dele. Então, a gente já vê que tem alguns transtornos específicos que, sim, o exame é necessário muitas vezes pra gente também excluir algumas coisas, porque nós somos emocionais, nós somos cognitivos, nós somos comportamentais, e a gente precisa excluir o que é orgânico do que é emocional, senão a gente fica muito rígido e preso em uma única coisa. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito com essa, psicologizando tudo, né? Tudo é emocional, tudo que você tá me apresentando tem um fundo emocional. Tem sim, porque eu também sou emocional, mas não é só isso, né? Eu tenho a minha área biológica, o meu corpo tem que estar em perfeito funcionamento, porque tem paciente que chega, não, eu tô muito desatento, eu tô dormindo demais, eu tô muito cansado, passei um lombrigueiro pra minha paciente. Você tem quanto tempo você não usa lombrigueiro? Ela ficou rindo, sabe? Tô cheia de verme. Eu falei assim, não, mas é porque... Não, já tem muitos anos, não sei. Falei, toma um lombrigueiro, então, conversa com seu médico, lombrigueiro nem precisa, né? E aí, toma, e vamos ver como é que vai ser. Gente, 3 semanas depois, a pessoa não acredito. Eu não acredito. Eu tô muito mais ativa, melhorou. E aí, isso a gente fala, tá, no caso dela era o verme, mas poderia ser vitamina, poderia ser hormonal. Então, assim, eu preciso descartar. Eu preciso entender que essa pessoa é um corpo ali também que precisa estar cuidando dele. Porque se ele não tiver em perfeito funcionamento, se você não dormir na hora certa, gente, se tá com privação de sono, você vai ficar muito mais irritado. Você tem transtorno bipolar por isso? Você vai ficar desatento também, se você não dormir direito, se Exatamente. tiver Então, com excesso de demanda. olha só, coisas, perguntas que você tem que fazer pro seu paciente. Como é que tá seu sono? O Exato. paciente, eu tô muito irritado, tô brigando com todo Sim. mundo, eu não tô dormindo direito, não sei... Aí, ó, não tô dormindo direito, E isso é pronto. muito importante para as avaliações, né? Por exemplo, chega uma criança que é hiperativa, desatenta, e aí ela não se atenta quando você chama para ela. Acontece muito com o transtorno do espectro, né? Então a gente precisa investigar se é alguma coisa orgânica, se essa criança ela tem uma dificuldade de audição, como que tá sendo esse funcionamento. E para isso nós podemos mandar para exame médico, né? Para verificar se tem essas condições orgânicas. Mas o que me preocupa hoje, ainda assim, Maria Luísa, é a questão dos médicos acharem que a gente consegue identificar ou dar um diagnóstico através Só de por exames isso, né? psicológicos. Exato, não é só um fator, ele é multideterminado, então ele tem várias situações. Só com exame médico. Isso, exato, questões ali que vai proporcionar, desencadear ou não aquele transtorno específico. E com isso, nós ainda assim, hoje, para dar um diagnóstico, é olhar clínico. Nós não temos exames que vai lá, faz da sua cabeça e fala, aqui tá tal transtorno. Você tem esse transtorno aqui. Não, você pode ter algumas questões orgânicas que você vai ter uma maior predisposição. Pode ter, probabilidade, pode vir ou não. E aí você só vai saber se existe mesmo, analisando todo o contexto. Isso, e não tem um gene específico, né? Hoje nós temos alguns estudos dizendo mais e menos, principalmente voltado para o neurodesenvolvimento. Mas isso quer dizer com probabilidade, é estatística, nós precisamos lembrar disso. Mas para dar um diagnóstico na avaliação, ainda assim, é um olhar clínico. Não dá para fazer isso com uma única coisa, como a gente tá falando. A avaliação, ela tem um contexto muito maior, ela precisa abranger toda a esfera desse ser, né? Exato. Então a gente precisa entender isso. E isso favorece nós, né, psicólogos, porque nós não ficamos só nas questões orgânicas. Sim. Nós transitamos da orgânica, da pessoal, da pessoa individual ali na sua individualidade e também nas culturais, sociais. A gente transita em todas essas áreas para poder ter um conhecimento do contexto mais geral, né? Esse é o nosso privilégio. Mas, Welton, eu fico aqui pensando, hoje a gente melhorou demais isso, porque se a gente parar pra pensar, um tempo atrás existia uma rixa, né? Os psicólogos, olha só o tamanho da responsabilidade. Psicólogos falando pro paciente parar de tomar medicação. Né? Medicação que já foi passada por um psiquiatra, para de tomar, porque só com a terapia você vai melhorar. Gente, é muita irresponsabilidade você fazer isso. Assim como do psiquiatra falar, vou te passar remédio, você pode parar com a terapia. É irresponsabilidade, não dá pra desvalidar nenhum dos dois. Os dois precisam caminhar juntos. E eu vejo essa mudança muito grande hoje. A gente tem sido muito mais validado, os profissionais têm dado muito mais crédito mesmo e trabalhado em conjunto com a gente, respeitando o nosso espaço, o nosso lugar. Exatamente. Hoje tá melhorando bastante esse trabalho multidisciplinar entre os médicos e psicólogos, e eles precisam acontecer. Assim como você também já peguei vários que passaram medicação, e essa medicação não tava com efeito colateral. Mas que eu orientei meu paciente, não, gente, não faça isso de te falar, tire a medicação, não é nesse lugar, isso é antiético. Nós temos um código de ética específico dizendo pra vocês, se você passar medicação ou retirar medicação, é uma responsabilidade socialmente dita com o seu paciente. Sim. E isso pode gerar prejuízo ali para suas questões orgânicas e até colocar a sua vida em risco. Então isso não pode acontecer de forma alguma. Como que é feito? Vamos orientar. Olha, fazendo minha análise aqui, de acordo com esses comportamentos que estão ocorrendo, como eu já fiz alguns manejos e ainda não está gerando alguns resultados, eu acredito que seja um efeito colateral da medicação. E para isso eu preciso de entender de psicofarmacologia. E aí eu vou lá, se eu não souber, vou lá estudar aquela medicação e quais
são os efeitos colaterais. Se ela está gerando ou não, se aqueles efeitos colaterais estão sendo agradáveis, favoráveis para aquele paciente ou não. Se isso não está acontecendo, eu produzo um relatório, oriento a família se faz sentido para eles, ou o paciente se faz sentido, e aí eu entro em contato com, né, o pediatra, o psiquiatra, enfim, seja o que for, para estar conversando. Falo, olha, Mostrando essa percepção. olha, segundo as minhas avaliações aqui com o paciente, eu obtive esses resultados, eu acredito que pode ser medicação. Dá uma olhada pra mim. Essa parceria mesmo, essa troca, não é pra ser um concorrente, né? Até porque, gente, não desmereça e não desvalorize esse profissional, porque não cabe a gente mesmo. Ele tá ali por mérito dele, né? E é muito necessário. Mas é uma questão mesmo de. Porque você passa com o seu paciente muito mais tempo do que o médico, por exemplo. O psiquiatra, no início, ele vê de mês em mês, depois ele passa de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6. Ele não tem como acompanhar esse paciente como nós acompanhamos. Então, ter essa parceria, entrar em contato com ele, você faz acompanhamento com o psiquiatra, passa o contato, pede ele a autorização para passar o contato dele, ou para passar o meu contato para ele, pra gente trabalhar em conjunto. Isso é necessário hoje, gente. Não fica cada um no seu lugar trabalhando, não, porque vocês podem ser muito melhores juntos. Exato. E entrando já, aproveitando essa questão da medicação, né? A importância das pessoas é se atentarem ali quando o paciente chega a primeira vez e faz uso de medicação e muitas vezes não está em acompanhamento psiquiátrico. Então nós precisamos verificar o porquê isso está acontecendo. E se estiver acontecendo, a gente precisa orientar esse paciente para que procure um acompanhamento, porque ele pode colocar a vida dele em risco e também é uma quebra do código de ética, né? Se esse paciente está fazendo uso inadequado da medicação e ele se coloca em risco, aí quem vai responder é o profissional da saúde na qual está sob o cuidado dele, no caso, a pessoa ou o profissional. Então muitos perdem essa informação, né? Porque não é passado para eles um código de ética aprofundado. Então não foi dito para ele, ó, você tem que observar se esse paciente ele está usando medicação de forma inadequada, se ele está sem acompanhamento ou psiquiatra, então a gente precisa estar atento a isso e orientar ali o nosso paciente para que isso aconteça. E ter documentado, né? A gente precisa deixar registro documentado. Eu costumo, hoje, né, eu trabalho com a maioria desses pacientes que são psiquiátricos e tem pacientes que eu dou ultimato mesmo. É assim, ó, se você, porque eu faço a proposta, né? Eu psicoeduco, eu oriento, eu proponho, mas chega um momento que não é mais uma escolha, é uma necessidade. Então, eu deixo isso muito claro. Sem você entrar em acompanhamento, eu não posso me responsabilizar. Eu não posso fazer seu atendimento sozinha. E aí, eu deixo isso muito claro pro paciente. E, de fato, gente, tem paciente que não vai buscar e que eu abro mão do atendimento, eu entrego ele nas mãos da família, eu entrego e explico. Eu não posso me responsabilizar sozinha por aquele paciente, porque é muita responsabilidade, é igual a família, eu envolvo a família, porque eu não posso ser responsável sozinha. Exatamente, é uma via de mão dupla, né? Não dá pra você, por mais que eles estejam pagando por uma prestação de serviço, a gente precisa ter esse cuidado ético com a vida dele também. Então, se tá orientando e ele não tá seguindo, o melhor mesmo é encaminhar, porque se vir a gerar prejuízo a longo prazo, quem vai responder é você. Então, coloca também a sua profissão ali em jogo, além da sua saúde também, né? Que isso vai te impactar de alguma forma. Então, a gente precisa, sim, estar sempre atento a essas questões. E respaldado. Então, para isso, a gente precisa documentar. Então, é registro. A gente precisa anotar. Quando acontece um paciente que eu tô dando orientação e ele não está seguindo, eu chamo esses familiares para consultório, monto um termo para eles de responsabilidade e aí eu coloco lá de encaminhamento. E o motivo do encaminhamento, porque eu estou encaminhando ele, porque não seguiu as orientações. Então, é a minha última conversa, a minha última cartada. Olha, eu orientei vocês sobre isso e isso. Só o meu tratamento aqui em consultório não está funcionando, vou precisar com que vocês procurem. Já orientei várias vezes, vocês não procuraram. Infelizmente, eu não posso fazer mais que isso. Então, eu preciso de vocês também. E nesse momento, vocês não estão nesse lugar. Então, eu preciso encaminhar vocês para outro profissional. Então, a gente pode sim fazer isso. É até uma habilidade social. Porque senão você vai ficar ali. Eu peguei aquele paciente, passei a orientação, mas ele não tá seguindo. Vou continuar com as minhas intervenções. Vai continuar do mesmo jeito, porque existem outros fatores para contribuir para a melhora dele. E se isso não acontece, você vai ficar ali gastando o dinheiro dele dentro de consultório. Nem só isso, gente. É a sua imagem profissional. O paciente chega lá e fala assim, não, mas eu fiz tanto tempo com o fulano, não resolveu nada. Então, é a sua imagem que tá em jogo. É igual o paciente que fica faltando sessão. Você demite ele também. Por quê? Porque aquele paciente não tá preparado para o processo terapêutico dele, muitas vezes, ou ele não tá entendendo a necessidade daquilo. Então, você pontua com ele, você senta com ele, explica o que tá acontecendo, explica de novo, né? O porquê que precisa ser semanal. E se ele não aderir, você fala pra ele, olha, eu vou estar aqui pra te receber quando você estiver pronto pro seu processo terapêutico. Porque não vai adiantar. Ele vai falar, fiz 1 ano de terapia, ele foi lá 6 vezes no seu consultório. Ele não fez 1 ano de terapia, gente. Exato. É ser responsável, né? Isso é ser responsável, é ser ético, é ter condutas ali, não pensando só com as suas questões, mas com as questões dos outros também, né? Então, habilidades sociais no geral. Isso é muito importante. E ética profissional. Exatamente. Muito bem.